eu acho que existe hoje no mundo algumas tendências que são muito claras e que são a reafirmação de processos que são muito claros para nós comunistas. Né? Primeiro, o mundo ainda vive a centralidade de ao menos duas categorias de análise. A primeira é o trabalho, né? Acho que essa é a principal categoria de análise a ser colocada, a ser utilizada enquanto ferramenta de análise, né? E a segunda categoria, a categoria de nação, basicamente de projeto nacional, né? Ou seja, essa categoria combinada entre nação e projeto nacional. Né? Por quê? Porque hoje, com o Trump nos Estados Unidos, com a crise do... Ô, Calil, deixa eu... Meu filho invadiu aqui, desculpa. Manda um oi, Calil. Oi! Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, filho. Vem, Calil. Se nós formos observar desde a crise de 2008, 2007, 2008, passando pela pandemia da crise do Covid-19, passando pelas sanções, pelo início do bullying tecnológico à China por Trump, né? E pela reeleição do Trump agora nesse momento, vai ficando muito claro que a tendência do mundo é se acelerar, primeiro, o rompimento das cadeias globais de valor, né? E esse rompimento das cadeias globais de valor traz uma outra tendência que eu já coloquei aqui anteriormente, do surgimento de grandes mercados, de mercados regionais. Por exemplo, hoje existe um mercado regional asiático muito poderoso, os fluxos de comércio dentro intra-asiáticos já são muito maiores do que os observados no Atlântico Norte. Naquela região do mundo já existe o sistema local de pagamento mais avançado do planeta, né, que é centrado na China, com mais 9 ou 10 países, né, e configurando um grande mercado regional, que inclusive também passa-se por um processo de internalização de cadeias globais, de cadeias de valor, como resposta à ruptura das cadeias globais de valor em nível internacional, o que significa a consolidação de uma série de projetos nacionais na Ásia. O chinês, o vietnamita, o sul-coreano, o indonésio, que caminha rapidamente a se tornar um país muito importante, o indiano, o japonês, etc, etc, etc. Ou seja, a Ásia tem essa característica, né? Essa característica também atinge o que eu acho um dos delos débeis do imperialismo no mundo hoje, que é a África, né? A minha experiência no Banco dos BRICS, por exemplo, me mostrou que em nenhum lugar do sul global existe uma unidade de ação e uma consciência estratégica tão clara quanto por parte dos países africanos. Tanto é que na África hoje que ocorrem os principais eventos de caráter nacional revolucionários, né? Então, hoje existe uma ebulição na África hoje, né? Com o surgimento de muitos projetos nacionais autônomos naquele país, naquela região, naquele continente, e isso é uma resposta, inclusive, até essa tendência internacional do ressurgimento, o fortalecimento de projetos nacionais autônomos, né? Como resposta a esses desafios contemporâneos. Um outro fenômeno que eu vejo no mundo também hoje, né, é o fenômeno da consolidação do socialismo, ou seja, o ressurgimento do socialismo na cena histórica. Então, quando nós falamos em China, por exemplo, a China fez isso, a China fez assado. O caso do Javier, por exemplo, que ele trabalha com a categoria e com uma teoria da globalização instituída pela China. Eu já trocaria a China por uma outra palavra, socialismo, ou seja, é o socialismo que está operando, por exemplo, uma globalização alternativa à globalização financeira. É o socialismo que se coloca como uma alternativa à financiarização. É o socialismo que se organiza enquanto uma nova formação econômico-social distinta da capitalista e mesmo das anteriores modelos soviéticos. Ou seja, o socialismo ele renasce na cena histórica no mundo de hoje. E essa é uma outra tendência colocada, que, inclusive, esses países africanos que têm seus projetos nacionais consolidando, tem na China esse mercado e essa possibilidade para o desenvolvimento desse país. E aqui está a chave da colaboração entre BRICS, China e Sul Global, né? Eu não vou falar aqui dos Estados Unidos, porque o Javier já falou
o fundamental, ou seja, eles reconhecem uma multipolaridade, mas que não é a nossa multipolaridade, a multipolaridade da busca por esferas de influência, o que é o oposto da multipolaridade proposta pela China, ou da globalização que a China propõe, né? Então, observando essas tendências, e mais uma ocorrência que eu acho que é fundamental para entender o século XXI, que é a consolidação de um território econômico, novo, né? que é o território econômico integrando as economias russa e chinesa. Eu estou falando aqui, quando eu falo em território econômico russo-chinês, eu estou falando aqui, não na incorporação da Rússia em território econômico chinês ou vice-versa, mas sim a composição de um grande território econômico, inclusive com uma divisão social do trabalho estabelecida entre os dois países, que são conectados não é por 1, 2, 3 ou 4 grandes projetos de infraestruturas, e sim por centenas de projetos de infraestruturas. Ou seja, isso significa que a tentativa americana de uma cisão entre os dois países mas tende ao fracasso, porque o decoupling entre China e Rússia é muito difícil, né? Então, acho que essa é uma outra característica que vai definir o século XXI, inclusive, né? E ali vai se consolidando um outro ponto, que é consolidar a China e a Rússia, e a Índia, evidentemente, apesar de ser um swing state, como um núcleo central, o núcleo central do que se convencionou chamar de sul global, né? Então, acho que essas são tendências que eu vejo, que nós temos que observar, principalmente essa tendência envolvendo China e Rússia, o ressurgimento do socialismo enquanto uma forma histórica, que já influencia nos fluxos dos acontecimentos do mundo de hoje, né? Então, essa perspectiva socialista, ela ressurge com força na China, com grande influência no mundo. O que fica comigo aqui o que me traz preocupação é a situação da América Latina, né? Talvez em um momento histórico anterior ao nosso, recente, a América Latina esteve tão descoordenada ou tão desorganizada como está hoje, né? Se nós formos observar 20 anos atrás, nós comemorávamos a existência de uma série de governos progressistas na América Latina. Logo em seguida vem uma onda de restauração conservadora na América Latina, muito forte, e que, inclusive, hoje subjuga Cuba a uma situação de miserabilidade, como todos aqui conhecem, a situação de Cuba, a presente situação de Cuba, que é um símbolo para nós todos. Nós somos comunistas muito influenciados pela Revolução Cubana, então existe uma questão simbólica que envolve Cuba, e que nós temos que prestar mais atenção àquela realidade que está sofrendo horrores hoje, o cerco à experiência venezuelana, e, evidentemente, o Brasil como um dos epicentros da luta de classes no mundo de hoje. Eu falo que epicentro porque eu coloco o Brasil como epicentro da luta de classes no mundo, eu coloco eu coloco a Ucrânia como um dos centros da luta de classes do mundo de hoje, eu coloco a ilha de Taiwan também como um dos epicentros da luta de classes do mundo de hoje. E, ao lado disso, eu também colocaria uma questão aqui entre nós aqui, né? Até que ponto o irracionalismo filosófico ele permeia a política externa americana a ponto da servidão americana aos desígnios de Israel ser um problema muito sério para as ambições estratégicas americanas no Oriente Médio. Ou seja, esse apoio incondicional que os americanos entregam para Israel, ela está se transformando, ou já se transformou há muito tempo, em um empecilho para as ambições estratégicas americanas no Oriente Médio, a despeito da derrota que nós tivemos na Síria recentemente, né? Mas o fato é que Israel hoje, ele está se transformando em um grande problema para os Estados Unidos no Oriente Médio. Então, acho que esses são alguns pontos que eu trago aqui, e aqui é a questão do Brasil. Eu, particularmente, vejo o Brasil hoje com um problema muito sério de desorientação, né? Eu tenho falado em muitos momentos que a China, não existe futuro para o Brasil sem uma integração produtiva total com a China, né? Não é somente trocas comerciais, não é somente investimentos, ou uma tal de sinergia, como muitos estão falando por aí. Isso não é suficiente, né?
O Brasil tem eu vou repetir isso novamente, o Brasil é um país periférico, como país periférico. Nós não somos um país socialista, nem um país capitalista desenvolvido, ou seja, não somos um país socialista, com capacidade de, ao centralizar os meios de produção nas mãos do Estado, conseguir criar tendências ao nosso desenvolvimento. E nenhum país capitalista central, onde a fusão do banco com a empresa também produz essa possibilidade da construção de tendências ao desenvolvimento, né? Nós não somos isso. O Brasil, historicamente, se desenvolve a partir da planificação das tendências entregues por países de fora do Brasil, de fora. Por exemplo, a industrialização brasileira, ela é muito fruto da planificação, da importação de capitais vinda dos Estados Unidos e a tendência do automóvel, né? Então, a tendência do automóvel na década de 50, o Brasil soube se utilizar muito bem daquela tendência. Ao lado das montadoras surgem de 2 a 3 mil pequenas e médias empresas nacionais, que se transformaram na década de 80 e transformou o Brasil no maior parque metal mecânico do mundo, né? Então, o Brasil, de forma muito hábil, soube lidar e soube aproveitar essa tendência que os Estados Unidos criavam, nos entregavam, de planejar o nosso desenvolvimento a partir do automóvel, né? Então, não foi uma escolha brasileira as rodovias, e sim uma imposição da realidade, né? Ou seja, nós não tinha como escolher as ferrovias como alternativa naquela época, né? E, atualmente, nós deveríamos observar a China, a partir de que forma? Ou os BRICS, ou o Sul Global, mas centrado na China. A China ela é um país hoje que ela se transformou em uma imensa máquina de produção de valores de troca, ou de valores de uso, ou de utilidade, como eu costumo chamar, né? E ela, ao produzir isso, ela entrega uma série de tendências para o Sul Global e para o Brasil em particular. O Brasil, em particular, a tendência nossa à reindustrialização. A partir do quê? Como eu já coloquei aqui, de uma grande parceria estratégica, eu repito aqui, adesão imediata do Brasil à iniciativa Cinturão e Rota, porque existe uma diferença brutal entre o Brasil aderir a essa iniciativa e o que chamam aqui de sinergia, né? Que até agora os resultados, eu estou esperando até agora os resultados desses acordos. Abro parênteses aqui para vocês aqui. O Irã, por exemplo, que é um país que fechou um grande acordo com a China de troca de petróleo por imensos investimentos em infraestruturas, metrô de Teherã, e todo um departamento novo da economia, que é a indústria mecânica pesada, demorou 5 anos para fechar um acordo com a China. O Brasil nós estamos acreditando que comissões interministeriais vão, em 3 meses, entregar projetos para a China, e a China irá aceitar tranquilamente esses projetos, vão passar a investir no Brasil, né? Ou seja, isso é uma ilusão que é uma ilusão que chega a ser atroz para nós que temos um pouco de capacidade de pensar, né? Então, essa incapacidade do Brasil em observar a China enquanto a possibilidade aberta para restabelecer as cadeias produtivas destruídas pela Operação Lava Jato, restituir a indústria mecânica pesada que foi destruída pelo neoliberalismo, e restituir toda essa malha ferroviária, a malha de transportes, o que levaria a solucionar a Ronda de Freitas, um problema muito sério de soberania nacional. O Brasil hoje não chega, o Brasil não se vai do Oiapoque ao Chuí de carro ou de caminhão. Ou seja, as nossas interligações externas, a interligação do mercado nacional brasileiro via estradas e outros meios está completamente destruída. Isso é um problema grave de soberania nacional que nós temos, né? Ou seja, nós absorvemos uma série de modas, né? A moda hoje da indústria 4.0, a moda hoje da indústria verde. Evidente que tudo isso é muito importante, mas sem infraestruturas para fazer isso, sem que nós restabeleçamos a primeira revolução industrial dentro do Brasil, a segunda revolução industrial, que foi completada por Geisel, e a terceira revolução industrial, nós não vamos entrar na quarta revolução industrial. Isso é uma questão conceitual básica que nós deveríamos admitir entre nós, e temos como pressuposto para entender o papel do Brasil no mundo e o papel da China no futuro do Brasil, ou o papel dos BRICS, né? E o que nós vemos hoje no Brasil é uma esquerda, por exemplo, completamente desorientada em relação ao papel da China no mundo,
né? Tanto é que todos nós aqui comemoramos a questão do como a tal da volta do Brasil ao mundo com o G20, por exemplo, agora com a COP30. Eu não acredito nisso, vocês todos aqui sabem disso, né? E nós estamos assistindo a uma cúpula dos BRICS que vai acontecer no mês de julho, que de 100 reuniões que deveriam ocorrer, vão ocorrer somente 15 reuniões, né? É uma reunião que já começa esvaziada em relação às outras, por exemplo, as outras cúpulas, né? Então, o desinteresse do Brasil pelos BRICS é uma marca registrada na nossa época histórica hoje. E nós deveríamos ter um pouco mais de mente aberta para observar essa realidade, né? De um afastamento gradual do Brasil dos BRICS, e que o Brasil está pagando um preço muito caro já pelo quê? Por soltar aos 4 ventos do mundo que o nosso negócio chama-se equidistância. Ou seja, nós somos equidistantes à China, equidistantes à Europa e equidistantes a Estados Unidos, né? Essa é a ideologia do Itamaraty para o Brasil, né? E isso não serve ao Brasil, pessoal. Isso é uma visão do final do século XX de relações internacionais. Hoje, nós não temos mais a opção de equidistância. Nós temos a opção pragmática de nos alinharmos ao sul global e à China em particular, né? Porque é dessa grande região do mundo que é o sul global e da China em particular que vão surgir soluções de fora para dentro aos nossos impasses, principalmente relacionados à industrialização. E isso tem a ver, para terminar minha apresentação, com 2 fenômenos que nos acomete hoje, né? Primeiro, a falta de uma maioria política no Brasil que tem com convicções suficientes em relação ao caminho brasileiro em torno de um grande projeto nacional de desenvolvimento, né? Essas categorias de totalidade, projeto nacional, desenvolvimento, capitalismo, socialismo, indústria, reindustrialização, são categorias que sumiram do debate público hoje, né? Sumiram, isso não existe mais no debate público, nem pela direita e nem pela esquerda, né? E isso traz um prejuízo muito grave. E os limites hoje que nós temos no nosso campo político, inclusive os limites envolvendo a nossa não adesão aberta aos BRICS, a nossa não adesão aberta a uma nova ordem internacional centrada na China e na Rússia, né? Também é parte de uma tragédia que nos acomete, que é o completo rebaixamento do pensamento estratégico que a esquerda brasileira sofre hoje, né? Nós temos um problema sério subjetivo no Brasil, um problema muito sério subjetivo por parte das esquerdas brasileiras, né? Ou seja, nós não somos convencidos, tirando o PCdoB, evidentemente, que nós temos um acúmulo muito grande nisso. O Renato Rabelo conduziu um processo de elevação da consciência do partido em relação a esses temas, né? Mas, no geral, as esquerdas brasileiras, elas não são ganhas para essas ideias, né? E o prejuízo disso é muito grande. Ronald de Freitas fala muito dessa questão do Estado brasileiro. Já há muito tempo ele fala sobre isso, né? Mas o nosso campo político não é convencido dessas questões que ele levanta, porque ele levanta no livro dele, por exemplo. Então, eu acho que o nosso destino do Brasil não é uma catástrofe, eu acho que não é uma opinião chapada, existem muitos riscos, mas temos um problema subjetivo muito grave no Brasil, tanto do ponto de vista nacional quanto da esquerda, que é observar qual é o lugar do Brasil no mundo, né? Ou seja, eu acho que nós estamos patinando e nós vamos pagar um preço muito caro por uma visão centrista, por uma visão de equidistância, né? E por uma visão que está nos colocando em uma situação muito problemática em um mundo em que Trump, por exemplo, ele comanda o processo de reordenamento da ordem imperialista. Muito obrigado. Eu mando aqui novamente o meu beijo, o meu carinho, e declaro todo o meu amor incondicional a essa figura chamada Renato Rabelo, que é a maior figura humana que eu conheci na minha vida. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Valeu. Muito obrigado.